Oi, pessoal, mais uma vez estamos aqui junto a vocês para a nossa aula. Hoje nós temos um tema muito interessante que é a agricultura e os agrotóxicos, os conceitos básicos e os impactos no meio ambiente. É importantíssimo esse tema, pessoal, porque ele não só envolve, né, a nossa saúde, mas também envolve a questão ambiental, e envolve a questão econômica, porque, afinal, se especialmente o Brasil tem uma grande produção de alimentos que consegue exportar praticamente para todo o mundo, é pelo grande uso também dos agrotóxicos, né? Então, hoje o nosso país ele utiliza uma larga e ampla variedade de agrotóxicos na plantação, né? Especialmente na monocultura. E é importantíssimo a gente falar e estudar sobre esse tema. Então, bem-vindos a uma nova jornada pelo mundo da agricultura moderna. Hoje vamos explorar esse tema que é importantíssimo, mas também é muito controverso na nossa sociedade: o uso do agrotóxico na produção de alimentos. Entender essa relação é fundamental para compreendermos como nossas escolhas afetam o meio ambiente e também a nossa saúde. Então, pessoal, é importantíssimo estudar esse tema, né? Porque a gente sabe que hoje não só é, esses agrotóxicos são lançados no meio ambiente, mas eles se espalham, né, contaminando os rios, contaminando as pessoas, né, contaminando os animais. E é importantíssimo esse entendimento, né, do que fazer para que possa se existir um controle e cada vez mais estudos na área para ter uma efetividade no uso do agrotóxico. Antes de tudo, é importante falar o que é agrotóxico. Agrotóxicos são substâncias químicas desenvolvidas especificamente para proteger as plantações de diversos problemas que podem comprometer a produção agrícola. Eles funcionam como uma espécie de remédio ou veneno para as plantas, combatendo pragas, doenças e plantas invasoras que competem por nutrientes. Então, o que acontece? Para que as plantas não venham ter doenças, não venham ter pragas, especialmente nas monoculturas, porque se tiver uma praga, o prejuízo é muito grande. Então, se usa o quê? O agrotóxico. E esse agrotóxico vai controlar ou vai matar, exterminar aquelas pragas, aquelas doenças. Porém, além de contribuir para ser, entre aspas, um remédio para as plantas, ele causa o quê? Outros transtornos, como a contaminação ambiental. Então, também eles são conhecidos como pesticidas ou defensivos agrícolas. Esses produtos químicos são amplamente utilizados na agricultura convencional para garantir safras abundantes e reduzir perdas na produção de alimentos. Então, foi como eu falei para vocês, pessoal, né? Para que possa ter uma grande produção de alimentos, é necessário ainda o uso de agrotóxicos. Existem alimentos que são produzidos sem agrotóxicos? Existem, né? A gente sabe que os alimentos orgânicos, eles são produzidos sem o uso desses produtos. Porém, eles não têm uma alta produção como numa monocultura. Então, a gente precisa falar, né? Antes de tudo, a gente já sabe que são agrotóxicos, são os produtos químicos utilizados, né, para exterminar, para diminuir, para tratar as plantas de pragas, de doenças, enfim. E existem tipos de agrotóxicos, né? Então, existem os herbicidas, os inseticidas e os fungicidas. Os herbicidas, eles eliminam plantas invasoras, as ervas daninhas,
que competem com as culturas por água, por luz solar e por nutrientes do solo. São os agrotóxicos mais utilizados no Brasil, que são os herbicidas. Existem também os inseticidas, que combatem insetos que se alimentam das plantas cultivadas, causando danos às folhas, frutos e raízes. Protegem esses contra pragas como pulgões, largatas e besouros. E temos ainda os fungicidas, que controlam os fungos que causam doenças nas plantas, como ferrugem, ódio e podridões. Eles previnem da deterioração de folhas, de caules e de frutos. Então, temos os tipos de agrotóxicos herbicidas, inseticidas e fungicidas acerca de suas funções. Né? Então, os herbicidas, eles combatem as plantas invasoras, os inseticidas combatem os insetos e os fungicidas, como o nome já diz, os fungos. Então, por que usamos agrotóxicos na agricultura, pessoal? Né? Eu já dei uma dica para vocês que é para aumento da produtividade. Então, se, por exemplo, você ou alguém que você conhece quer ter um aumento da produtividade, ele vai usar o quê? Ele vai usar agrotóxico para fazer com que não tenha-se o quê? Perdas da agricultura, né? E nem tenha também uma demora. Então, agrotóxicos podem aumentar o quê? A produção agrícola. Né? Então, existe agrotóxicos que podem aumentar, por exemplo, até 40%, garantindo que mais alimentos sejam produzidos na mesma área de plantio. Isso é essencial para alimentar uma população mundial crescente. Né? Então, para o produtor, né, ter um aumento de produtividade é o mesmo que dizer que ele vai ter um aumento no lucro. Né? Além disso, vai ter redução de perdas, né? Porque se há pragas, se houver doenças, né? Se tiver ervas daninhas junto à produção, vai diminuir essa produção. Então, se eu uso agrotóxico, né, o agrotóxico vai fazer o quê? Vai fazer com que essa perda seja diminuída. Então, sem proteção adequada, as plantas podem perder entre 20 até 80% da produção devido às pragas e às doenças. Então, os agrotóxicos ajudam a minimizar essas perdas significativas. E, além disso, tem importância econômica, porque o uso controlado dos agrotóxicos mantém os preços dos alimentos mais estáveis e acessíveis, além de sustentar milhões de empregos no setor agrícola brasileiro, né? Então, essa é a parte positiva. Porém, existe a parte do impacto negativo, né? Então, o agrotóxico, ele impacta, né, o meio ambiente, especialmente por contaminação do solo, por poluição da água, contaminação do ar e há um impacto direto na biodiversidade. Além, claro, de falar que pode nos trazer o que? Problemas de saúde, como alergias, cânceres e etc. Então, vamos falar primeiramente da contaminação do solo. Então, os agrotóxicos podem alterar a composição química do solo, reduzindo sua fertilidade natural e prejudicando micro-organismos essenciais para a saúde da terra. Isso diminui a biodiversidade do solo. Então, um solo contaminado, ele vai realmente ser muito prejudicial. Poluição da água, né? Então, é outro impacto ambiental que ocorre muito e muitas vezes essa contaminação vai ser levada para aquela fauna e aquela flora local, além do homem, né? Porque o homem pode consumir essa água com agrotóxico e também adoecer. Então, quando aplicamos nas plantações, os agrotóxicos podem escorrer para os rios, para os lagos, para os lençóis freáticos, contaminando a água que consumimos e prejudicando peixes, plantas aquáticas e outros animais. Então, isso, pessoal, pode gerar ao longo do tempo mutações, deformidades, né, especialmente nos animais mais frágeis, e inclusive matar, né, a fauna e flora local, né, especialmente de bactérias, de micro-organismos
que ali possam sobreviver, né? E que fazem parte daquele habitat. E a contaminação do ar também durante a pulverização por partículas de agrotóxicos que podem ficar suspensas no ar por horas, sendo transportadas pelo vento para áreas distantes, afetando comunidades vizinhas. Além do impacto na biodiversidade, porque o uso excessivo pode eliminar insetos benéficos como abelhas, joaninhas, além de afetar aves e outros animais que dependem desses insetos para se alimentar. Então, nós sabemos que existe o quê? A cadeia alimentar. Se aquela bactéria, né, que vivia lá naquele habitat era fonte de alimento para outro ser vivo, aquele ser vivo vai ficar sem alimento. Ou se aquele inseto que foi morto, né, pelo agrotóxico também não, não existe mais, vai faltar alimento, por exemplo, para a ave. E aí a ave vai também ter problemas, né? De falta de alimento. Então, vai mexer o quê? Em todo o habitat, vai mexer na biodiversidade, modificando a cadeia alimentar naquele habitat. Então, também é uma preocupação de impacto na biodiversidade. E tem as consequências para a saúde humana, né? Como eu já falei, o risco de exposição, né, tanto direta quanto, né, por exemplo, a contaminação do rio, né, e o ser humano usar aquela água, né. Então, a exposição dos agrotóxicos podem causar diversos problemas de saúde, desde intoxicações agudas até doenças crônicas graves. Os sintomas podem incluir dores de cabeça, náusea, irritações na pele e problemas respiratórios. E quais são os grupos mais vulneráveis? Claro que são os trabalhadores rurais, né, que aplicam os produtos, né, eles são completamente vulneráveis, porque eles estão trabalhando diretamente com o produto. Então, é importantíssimo esses trabalhadores usar o EPI. O que é EPI? Equipamento de proteção individual. Então, usar óculos, usar máscaras, usar uma roupa adequada, usar luva, né, para que ele possa se proteger de se contaminar. É, além disso, outro grupo vulnerável são as comunidades próximas às áreas de cultivo, porque, como a gente já viu, né, muitas vezes a dispersão do agrotóxico no ar faz com que o vento leve para áreas próximas ou até mais distantes. E aquelas comunidades que estão próximas ao redor das áreas de cultivo podem ser contaminadas. Além do que também as fontes, os mananciais de água, o solo, né? Então é preocupante. Crianças e gestantes são também muito sensíveis, então é uma população que, se estiver ao redor de locais, né, que possam estar sofrendo, né, o uso, né, do agrotóxico, é importante ter essa preocupação de crianças, gestantes, e eu ainda adiciono idosos também, que são sensíveis, né, ao uso de agrotóxicos. E também consumidores através de resíduos nos alimentos, né? Então, hoje, quando nós, por exemplo, consumimos verduras, a gente tem que ter uma higienização adequada, né? Tentar retirar o máximo possível, né, de agrotóxico do alimento. Nem sempre é possível, mas o que for possível, pelo menos uma boa lavagem, né, para retirar pelo menos a parte, né, externa do agrotóxico, já vai colaborar, né, para o menor consumo, né, na alimentação de resíduos nos alimentos. Estudos científicos, pessoal, associam a exposição prolongada dos agrotóxicos com o desenvolvimento de cânceres, problemas neurológicos, distúrbios hormonais e muitas outras doenças graves. Então, realmente, a exposição a esses produtos é preocupante e é importante se evitar. Por isso que hoje é tão valorizado o consumo de orgânicos. Porém, a produção de orgânicos não daria conta, né, de produzir alimentos para todo mundo. Então, ainda é algo ainda a se planejar, ainda se estudar como produzir
né, uma produção de alimentos adequada para fornecer alimentos para todo mundo sem o uso de agrotóxicos, né? Porque hoje quem sustenta ainda a cadeia de produção, né, é especialmente monocultura, né, que tem um risco maior de pragas. Então é realmente preocupante esse uso e é necessário cada dia mais estudos, né, para termos uma produção adequada sem necessitar usar tantos agrotóxicos. Quais são os cuidados no uso dos agrotóxicos? Primeiro, ter a dosagem correta, né? O que acontece? Muitas vezes, pessoal, os produtores e também os profissionais que trabalham diretamente na agricultura, eles não têm, né, a capacitação para o uso adequado do agrotóxico. Então, muitas vezes usa o agrotóxico errado, usa o agrotóxico mais barato, ou usa o agrotóxico numa quantidade inadequada. Então, é importante, né, capacitar nesses profissionais, capacitar o produtor para usar, né, agrotóxicos de uma forma adequada. Se possível, não usar, mas se for usar, que seja pelo menos de uma forma adequada. Então, a dosagem correta é importante, então, seguir rigorosamente as instruções do fabricante quanto à quantidade e frequência da aplicação. O uso excessivo não aumenta a eficácia e pode ainda causar danos ambientais, além de contaminação para o profissional que está é, introduzindo, né, lá na natureza, né? Então é importante, né, essa preocupação, tanto a preocupação do equipamento de proteção individual pelo profissional, quanto a dosagem correta, porque não adianta, né, é, introduzir em excesso agrotóxico, porque ele não vai fazer mais efeito por causa disso, né? Então é importante seguir a instrução do fabricante. Até porque um fabricante, para colocar o produto no mercado, ele teve muitos estudos, né? Ele já tem realmente a dosagem adequada, tem as informações adequadas. Os equipamentos de proteção individual, pessoal, é importantíssimo. Então, utilizar sempre EPIs completos, né? Então, quem são os equipamentos de proteção individual? Máscara com filtro, luvas impermeáveis, óculos de proteção, roupas adequadas e botas. A proteção adequada é importante e salva vidas. Período de carência também é importante, respeitar o tempo mínimo entre a aplicação e a colheita, permitindo que os resíduos químicos se degradem naturalmente antes do consumo. E, por fim, descarte responsável, né? Então, é importante descartar as embalagens vazias que devem ser devolvidas aos postos de coletas específicos, não ser reutilizadas ou descartadas no meio ambiente, porque vai contaminar o ambiente se, por exemplo, for utilizada aquela embalagem, por exemplo, para colocar água e depois for consumida pelos aqueles trabalhadores, provavelmente eles irão se contaminar, né? Então é importante que essas embalagens sejam depois de usadas, descartadas da forma adequada, segundo a orientação do fabricante. E quais são as alternativas para o uso reduzido ou não usar os agrotóxicos? A primeira é a agricultura orgânica, né? Como eu já falei, a agricultura orgânica é o sistema de produção que evita o uso de agrotóxicos sintéticos, utilizando apenas produtos naturais e técnicas ecológicas. Resulta em alimentos mais saudáveis e preserva o meio ambiente, né? Então, o alimento orgânico é mais saudável, o alimento orgânico geralmente tem mais nutrientes, né? E realmente é importantíssimo o consumo de alimentação orgânica. Mas, infelizmente, ainda é bastante de difícil acesso à população. Hoje melhorou, né? Nos últimos 10 anos, a consciência ambiental tem crescido e tem cada vez chegado à feira da população, mas ainda não é uma coisa ampla, né, que todo mundo possa estar adquirindo, né,
por causa do preço, que ainda muitas vezes é mais elevado, por causa da quantidade, né, que ainda não consegue produzir em larga escala, e também, né, é, muitas vezes é muito mais pelo produtor local. Então, se você mora próximo desses produtores locais, você vai ter mais acesso. Já quem mora em grandes cidades, se tem uma maior dificuldade de acesso a essa agricultura orgânica. Embora eu volto a salientar que nos últimos anos, cada vez mais tem tido essa preocupação, tem se divulgado, tem se tido feirinhas orgânicas, né, e realmente tem sido algo que tem se desenvolvido. Além da agricultura orgânica, temos o controle biológico, que é a utilização de inimigos naturais das pragas, como joaninhas, aranhas e outros insetos benéficos, para controlar a produção de insetos nocivos de forma natural e sustentável. Temos também a rotação de culturas, que é a alternância de diferentes culturas na mesma área, quebrando o ciclo de pragas e doenças, melhorando a fertilidade do solo e reduzindo a necessidade de agrotóxicos. Controle biológico é o quê? Usar, por exemplo, uma joaninha ou uma aranha para controlar outra praga da qual ela se alimenta. Então, se você coloca, né, o inimigo natural de alguma praga e ele consegue consumir, né, ele vai se alimentar daquela praga. Então, a praga tende a reduzir e vai ter um controle biológico, não destruindo a colheita. Já a rotação de cultura é plantar, por exemplo, hoje arroz, quando colher, você retira e planta feijão. Um exemplo, tá? Então, é essa rotação. Plantar um tipo de planta agora, depois da colheita você vai e planta outra, para que possa rotacionar e também dar um descanso ao solo. E manejo integrado, que é a combinação de diferentes técnicas de controle de pragas, incluindo métodos biológicos, culturais e, quando necessário, químicos em menor quantidade. E qual é o papel do consumidor e da sociedade para mudar, né, esse uso excessivo, inadequado, muitas vezes, do agrotóxico? Então, como você pode fazer diferença? Fazer escolhas conscientes, ter uma higienização adequada do alimento e ter uma participação cidadã diante da sociedade. Então, escolhas conscientes, sempre que possível, prefira alimentos orgânicos ou com certificações que garantam menor uso de agrotóxicos. Leia rótulos e busque informações sobre a origem dos produtos. Né? Então, procure ver, né, se tem algum rotulagem lá informando que o produto é orgânico ou que ele usa menos agrotóxico, que isso já vai contribuir, né, para o consumo, pelo menos, consciente do agrotóxico. Higienização adequada, né? Então, se você receber uma fruta, uma verdura que não seja orgânica, então lave bem essa fruta, lava bem a verdura em água corrente, escove quando possível, se for possível, retire a casca, né, mais espessa para reduzir a exposição a esses resíduos. E a participação cidadã é apoiar políticas públicas que promovam fiscalização rigorosa, educação ambiental e incentiva a agricultura sustentável, né? Então, por exemplo, participar de feiras orgânicas, você vai estar contribuindo para essa agricultura sustentável, contribuindo para incentivar na educação ambiental, né? E também é importante incentivar nas escolas, nas faculdades, nos eventos, né? Promover o meio ambiente. Por fim, vamos concluir dizendo que o futuro da agricultura depende de encontrarmos o equilíbrio perfeito entre produtividade e sustentabilidade ambiental. Os agrotóxicos são ferramentas importantes na agricultura moderna, mas seu uso deve ser consciente, responsável, baseado em conhecimento científico, né? A lista de agrotóxicos que existe, eles são muito estudados, existem vários estudos científicos sobre os tipos de agrotóxicos, e é importante, né, o agricultor se capacitar,
entender qual é o melhor agrotóxico a ser usado para aquela determinada praga, para aquela determinada cultura, entender a quantidade adequada de agrotóxico que deve ser usada, entender que é importante ter o uso de EPI pelos trabalhadores, que é os equipamentos de proteção individual, né? Então, não podemos ignorar que existem benefícios para a saúde alimentar e para a segurança alimentar, né? Saúde não, segurança alimentar. Nem os riscos para o meio ambiente e para a saúde humana. Então, é importante a gente não ignorar os benefícios, né? Porque se não existisse agrotóxicos, provavelmente não existiria a quantidade de produção alimentar que se existe atualmente para fornecer alimento para todo mundo. E assim não ter o que? Um aumento da fome generalizado. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que existem riscos para o meio ambiente e também para a saúde humana. Outra coisa importante é que a gente precisa falar é que a preservação do meio ambiente é fundamental para garantir a qualidade de vida das futuras gerações, através da educação, da pesquisa científica, da adoção de práticas sustentáveis. Podemos construir um sistema agrícola que produza alimentos saudáveis enquanto protege nosso planeta, né? Então é importante demais a gente se preocupar com a questão ambiental, porque para existir vida é necessário manter o que? O ecossistema, né? É necessário manter o equilíbrio da cadeia alimentar, né? E é importante a gente ter essa preocupação ambiental. Então lembre-se que cada escolha que fazemos como consumidor pode influenciar positivamente o futuro da agricultura e do meio ambiente. Juntos, podemos fazer a diferença. Então, toda vez que você for consumir algum alimento, tenta lá lembrar de olhar se ele é orgânico, se ele tem consciência ambiental, não é? Se ele valoriza o meio ambiente, né? Então, isso vai ser importantíssimo para o futuro do nosso planeta. Enfim, pessoal, terminamos nossa aula. Lembrando que temos os herbicidas, os inseticidas e os fungicidas, de acordo com a função de agrotóxicos. Os agrotóxicos são substâncias químicas, né, que servem para proteger as plantações, né, de pragas, de doenças e plantas invasoras, e que é importantíssimo a gente ter a preocupação ambiental e a preocupação com a saúde, mesmo consumindo alimentos que possam ter agrotóxicos. Muito obrigado, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um like, comenta, faz pergunta, né? E quero agradecer e desde já até o próximo vídeo.